Um caso envolvendo identidade, mistério e uma busca implacável por justiça está abalando o sistema legal. Bem-vindo a um mundo onde as respostas estão escondidas nas sombras e a verdade está além do alcance. Hoje, trazemos a você uma história intrigante de um indivíduo conhecido apenas como Tiago e os segredos que envolvem sua identidade. Prepare-se para uma jornada emocionante, enquanto mergulhamos nos detalhes deste caso complexo e controverso. Descobrimos evidências surpreendentes, lacunas na investigação e uma batalha legal feroz. A verdade está em jogo e é hora de desvendar os segredos ocultos por trás desse véu de incertezas. Esteja preparado para ficar à beira de sua cadeira, pois exploramos os mistérios que cercam esse caso e buscamos justiça para aqueles envolvidos. Este é um relato exclusivo que você não pode perder. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções enquanto mergulhamos no desconhecido. Bem-vindo a um mundo de intriga, suspense e a busca incansável pela verdade. Este é o caso de Tiago e a verdade está prestes a ser revelada. Olá pessoal, estamos de volta trazendo todas as últimas atualizações sobre o caso Ana Sofia, exclusivamente para vocês. Recentemente, foi divulgado um áudio onde o advogado da Dona Socorro, que é brasileiro, contrariando as especulações anteriores de que ele era estrangeiro, é mencionado. Esse advogado é pago por uma pessoa fora do país, o que levanta algumas questões. Dona Socorro tem expressado insatisfação com o trabalho do advogado há algum tempo. Ele é pago por uma pessoa no exterior, cujo nome também é Sofia, mas é importante ressaltar que não se trata de Ana Sofia. Essa Sofia mencionada é a pessoa que paga os honorários do advogado aqui no Brasil. Agora, o motivo pelo qual Dona Socorro deseja trocar de advogado está relacionado à ausência e falta de participação do advogado. Ele não esteve presente na coletiva de imprensa, apesar de todas as acusações feitas contra a família de Dona Socorro e contra ela mesma. É importante frisar que o advogado está sendo pago por seu trabalho. Não se trata de um advogado voluntário. É uma pessoa de fora do país que está financiando seus serviços. Joyce, que participou de uma live com um canal, expressou o descontentamento da família de Ana Sofia em relação à polícia, ao caso e à falta de informações. O próprio advogado também é citado no áudio, no qual ele afirma que estava trabalhando no processo. É crucial prestar muita atenção e não tirar conclusões precipitadas. Já foi informado anteriormente que eu estava trabalhando no processo e, hoje, finalmente tive acesso a ele. Não sei por qual motivo não tive acesso antes, mas entrei em contato com a Corregedoria do Judiciário e com as prerrogativas do advogado para tentar justificar o vazamento do inquérito. Todo o tratamento do caso na coletiva de imprensa, as acusações contra Dona Socorro e as informações divulgadas foram feitas de uma maneira equivocada, desnecessária e errônea. O advogado tenta justificar isso pelo fato de não ter conseguido acesso ao inquérito. Por outro lado, sabemos que Dona Socorro foi convocada para prestar depoimento ontem. Durante o depoimento de Dona Socorro e suas filhas, elas negaram tudo. Isso significa que nada daquilo aconteceu. Será que a polícia mentiu? Mas se não está no inquérito, isso quer dizer que o escrivão inventou tudo isso? Vocês ainda vão se surpreender, porque a cada informação que chega aqui, muita coisa ainda vai acontecer nesse caso. Agora que finalmente fui liberado para ter acesso ao processo, já fiz a manifestação. Sua mãe não conseguiu conversar com ela através do WhatsApp, nem sua irmã. Como ela me contratou, preciso conversar com ela especificamente sobre isso. Informei a ela que, assim que tivesse acesso ao processo, passaria todas as informações necessárias e explicaria o que está acontecendo. Vamos adiante. Amanhã entro em contato com ela para podermos mostrar o áudio. Podemos perceber que está havendo um desgaste entre Dona Socorro e esse advogado contratado, que aparentemente se chama Dr. Paulo. Não temos certeza sobre o nome dele. Como assim ele não tem acesso? Ele não consegue falar com Dona Socorro? Agora ele tem que falar com Joyce e Joyce tem que repassar a mensagem. Talvez ela responda amanhã. Podemos perceber o descontentamento de Dona Socorro com esse advogado que é pago por uma pessoa no exterior chamada Dona Sofia. Pessoal, esse caso está complicado, muito complicado.
o advogado deveria estar aqui no Brasil, cuidando do caso. Sabemos também que está complicado para o Dr. Marcos Alano, que está lá em Bananeiras. Ele também não conseguiu acesso, só conseguiu depois de um tempo. No final do áudio, ele tenta justificar que, agora que teve acesso, precisa urgentemente pedir a exumação do corpo. A situação está bem complicada, pois as fotos mostram que o corpo não apresenta indícios suficientes, em minha opinião, para comprovar que é Tiago. Além disso, a polícia técnico-científica realizou apenas exames relacionados aos itens encontrados no local. Em nenhum momento foram mencionados testes de DNA, análise da arcada dentária ou do tempo em que o cadáver está naquela condição. É importante fazer uma análise mais aprofundada. O advogado está solicitando a exumação do corpo de Tiago, pois entende que há falhas na perícia e nos exames realizados até o momento. Parece que o exame necessário para confirmar a identidade de um indivíduo Tiago pode levar mais tempo do que inicialmente previsto. É provável que um teste de DNA, especificamente uma análise de DNA, seja necessário. A razão para isso é que descobrimos algumas evidências, como no caso de Zacarias, que sugerem a necessidade de uma análise mais aprofundada. O advogado que representa o caso solicitou a exumação do corpo de Tiago para examinar cuidadosamente sua condição. Com base no estado em que o corpo foi encontrado, é improvável que tenham se passado mais de 2 meses desde o momento da morte. Considerando a decomposição do corpo, é crucial realizar uma análise minuciosa da situação. Além disso, existem questões não resolvidas relacionadas à babá e à esposa de Tiago, que não foram investigadas a fundo pela polícia ou abordadas no processo legal. O processo legal atual carece de evidências substanciais e precisa de provas adicionais para garantir uma condenação contra Tiago. Além disso, é necessário determinar se há alguma conexão entre Tiago e outro indivíduo. Ação urgente é necessária no processo legal para abordar essas lacunas. Conversei com Sonia, que me informou que o possível advogado que assumirá o caso afirmou que a exumação do corpo não é possível. No entanto, como a expliquei anteriormente, a exumação é de fato possível em certas circunstâncias. É importante observar que o advogado que representa a família do falecido Tiago vem lutando diligentemente por sua honra e dignidade durante todo o processo. Apesar de não ter acesso aos documentos do inquérito, o Dr. Marcos Alano tem estado presente e envolvido ativamente. Agora, cabe à família de Dona Socorro e Ana Sofia decidir se desejam manter o mesmo advogado ou fazer uma mudança. Eles já garantiram um novo advogado, como você pode ter visto nas manchetes e vídeos no YouTube. Entendo que nem todos concordarão com essa decisão, mas permanecerei neutro e me absterei de expressar opiniões pessoais. Não divulgarei a identidade do novo advogado. Como medida de precaução, embora saibamos quem é o advogado, modificamos sua voz para evitar possíveis problemas legais. A pessoa que vazou o áudio não teve coragem de criar conteúdo e discutir abertamente essas questões. Em vez disso, anonimamente enviaram o áudio para vários canais, incluindo o nosso. Esse áudio continha a filha de Dona Socorro expressando seu desejo de trocar de advogados e tivemos acesso a ele. Quero enfatizar que essa fonte é não oficial e solicitou anonimato. Eles não forneceram nenhuma identificação. Respeitaremos o pedido deles. Após analisar as informações apresentadas, podemos observar algumas questões relevantes sobre o caso Ana Sofia. Primeiramente, é importante destacar que o advogado da Dona Socorro, supostamente brasileiro, está sendo pago por uma pessoa no exterior chamada Sofia, que não é a mesma pessoa que está envolvida diretamente no caso, ou seja, não se trata de Ana Sofia. No entanto, Dona Socorro expressou insatisfação com o trabalho do advogado, alegando falta de participação e ausência em momentos importantes, como a coletiva de imprensa. É crucial ressaltar que o advogado está recebendo remuneração pelos seus serviços de uma pessoa estrangeira. Essa falta de presença pode ser considerada preocupante e pode indicar uma falta de comprometimento por parte do advogado em relação ao caso. Joyce, que é parte da família de Ana Sofia, também manifestou seu descontentamento com a polícia, o andamento do caso e a falta de informação
informações. O advogado também é mencionado no áudio, onde ele alega estar trabalhando no processo, mas apenas agora teve acesso a ele. Ele afirma ter entrado em contato com as autoridades competentes para esclarecer o vazamento do inquérito. No entanto, a forma como o caso foi tratado na coletiva de imprensa é descrita como equivocada, desnecessária e errônea pelo advogado, que alega não ter conseguido acesso ao inquérito. Por outro lado, durante o depoimento de Dona Socorro e suas filhas, elas negaram todas as acusações presentes no inquérito. Isso lança dúvidas sobre a veracidade das informações e levanta a questão de possíveis mentiras por parte da polícia ou de um possível envolvimento do escrivão no caso. No entanto, é necessário destacar que ainda existem muitas informações pendentes e a promessa de que mais coisas vão acontecer nesse caso. O advogado afirma que, agora que teve acesso ao processo, já fez sua manifestação e precisa conversar com Dona Socorro especificamente sobre isso. Ele informou que entrará em contato novamente para mostrar um áudio. Dessa forma, diante das informações apresentadas, fica clara a complexidade e a falta de clareza do caso Ana Sofia. É necessário aguardar mais informações e uma investigação aprofundada para obter uma compreensão mais precisa dos eventos e das partes envolvidas. Analisando mais detalhadamente as informações fornecidas, percebemos que o caso envolvendo Ana Sofia e Dona Socorro está se tornando cada vez mais intrigante. A revelação de que o advogado de Dona Socorro está sendo financiado por uma pessoa estrangeira levanta questões sobre as motivações por trás desse suporte financeiro. A insatisfação de Dona Socorro em relação ao advogado é compreensível, especialmente considerando sua ausência em momentos cruciais, como a coletiva de imprensa. A falta de presença do advogado pode impactar negativamente a defesa de Dona Socorro e trazer incerteza sobre sua efetividade na condução do caso. Porém, é importante considerar as alegações do próprio advogado, expressando ter tido acesso ao processo apenas recentemente. Ele alega ter buscado explicações junto às autoridades responsáveis pelo vazamento do inquérito, sugerindo que a falta de informações e a maneira equivocada como o caso foi tratado na coletiva de imprensa podem resultar dessa falta de acesso prévio ao processo. As declarações de Joyce, membro da família de Ana Sofia, também adicionam camadas de complexidade ao caso. Sua insatisfação com a polícia, o andamento do caso e a escassez de informações sugerem que há uma falta de transparência e cooperação entre as partes envolvidas, o que pode comprometer a busca pela verdade e a justiça no caso de Ana Sofia. O depoimento de Dona Socorro e suas filhas, negando as acusações, levanta a possibilidade de inconsistências entre o inquérito policial e os fatos reais. Isso levanta questionamentos sobre a confiabilidade das informações apresentadas e a qualidade da investigação realizada até o momento. No entanto, é preciso cautela ao tirar conclusões precipitadas. É necessário aguardar por mais informações, investigações adicionais e a análise de todas as evidências disponíveis para se obter uma visão mais clara e precisa do caso. A promessa do advogado de Dona Socorro de compartilhar um áudio no futuro pode trazer novos elementos e esclarecimentos sobre os eventos envolvendo Ana Sofia e sua família. Em suma, o caso Ana Sofia é complexo e cheio de nuances. As informações apresentadas até o momento revelam uma série de questões que precisam ser investigadas e esclarecidas. A busca pela verdade e a justiça deve ser o foco principal, garantindo o devido processo legal e a proteção dos direitos de todos os envolvidos. Em conclusão, muitas coisas estão acontecendo nos bastidores que você pode não estar ciente. No entanto, posso lhe dar uma pequena prévia. O novo advogado, cuja voz modificamos, está lutando ativamente pela honra e dignidade de Dona Socorro e, o mais importante, de Ana Sofia. Infelizmente, quando mencionamos a palavra criança, os algoritmos do YouTube tendem a limitar o alcance de nossos vídeos. Portanto, muita coisa está acontecendo e continuaremos acompanhando de perto os desenvolvimentos. Em relação à exumação do corpo de Tiago, o advogado solicitou isso. No entanto, Dona Socorro já trocou de advogados e agora tem um novo representante legal. Muitos canais irão discutir esse assunto de várias maneiras, criando seu próprio conteúdo com base no áudio vazado. Forneceremos atualizações à medida que mais informações estiveram disponíveis e nos esforçaremos para trazer notícias precisas e confiáveis. Obrigado por assistir e fique ligado para mais atualizações sobre essa investigação
investigação em andamento.